Olá, estudantes do terceiro ano. Hoje vamos para mais uma aula de matemática. Vocês vão ouvir alguns barulhos aqui de fundo, porque aqui na escola está sendo feita a manutenção das janelas, cortinas, então o pessoal está usando a furadeira, vocês vão ouvir um barulhinho, tá? Mas a aula de hoje, ela é uma aula mais rápida. Ó, é esse barulho que eu estava falando, tá? Então, vamos lá para o nosso plano integrado. Vocês já conhecem esse plano integrado. É esse plano aqui que traz as atividades que vocês precisam fazer. A primeira folha, a primeira página, é a página que é uma mensagem para as famílias. Aqui nós temos as professoras dos terceiros anos, certo, gente? Quem precisar desse material pode vir buscar na escola, que esse material a gente faz a impressão aqui. E agora nós vamos verificar as atividades. Vejam, essa primeira aqui é a atividade número 1 de língua portuguesa, Parlenda. Essa atividade aqui já foi realizada. Quem não fez ainda, precisa fazer. Nesse momento, vocês podem escolher se vocês querem letra caixa alta ou cursiva. Tem gente que fala letra de forma, letra caixa alta, letra de forma, letra maiúscula, tá? Então, essa página aqui já foi. Agora, ó, olha só, essa página aqui, copiar a Parlenda, e aí você pode recortar as atividades e colar no seu caderno, responder e colar no caderno, tá? Mas a Parlenda é necessário copiar. Então, quem não fez ainda pode fazer. Eu gravei uma videoaula fazendo a correção dessa atividade para quem tiver dificuldade. Pega lá a correção. Aqui é a atividade de leitura, moçada. Treinar a leitura, mandar. Olha só, retorno da atividade. Encaminhar foto da atividade anterior e vídeo da leitura da semana 3. Essa leitura aqui, tá, gente? Para a professora regente da turma por meio do WhatsApp, no privado. Então, fez a sua gravação de áudio ou de vídeo, envia a sua leitura para a professora. Depois, nós temos a atividade de matemática que nós já fizemos. Tem uma videoaula que nós encaminhamos para vocês, mostrando como fazer essa atividade no caderno. Vejam aqui, ó, nome da atividade, poema problema. Então, é essa atividade aqui, que vocês copiaram aqui, atividade número 1, leia e copie o poema problema. E descubra quantos netos a vovó tem. Lembra? Copiaram isso aqui no caderno. E aí, vocês representaram com um desenho. Tudo isso que está escrito aqui, escreveram a resposta e fizeram um cálculo. Lembram? Pois é, tem uma videoaula sobre isso. Agora nós vamos fazer essa aula aqui, ó. Atividade 2. 2. Conforme estudamos, represente em desenhos. Então, vocês já estudaram isso lá no segundo ano, né? E agora vocês vão retomar, vocês vão relembrar o que é uma dezena, uma dúzia, meia dúzia, uma dezena, tá? Meia dezena. Vamos relembrar primeiro? Então, olha só. Eu vou direto aqui pro meu caderno. Claro, meu caderno é digitalizado, não é um caderno igual de vocês. E vamos relembrar primeiro o que é dezena. Vamos lembrar o que é dezena? Quem já sabe o que é dezena? Quando a gente fala em dezena, o que é que a gente ouve na palavra dezena? O que é que a gente já sabe que tem na palavra dezena? Não parece que a gente está ouvindo aqui, ó, o 10, não é? O prof pegou errado aqui. Deixa eu pegar outra canetinha, ó. Dezena, ó. A palavra 10.
Então, quando eu tenho uma dezena, significa que eu tenho a quantidade 10, certo? E aí, lá no quadro, eu tenho uma dezena, 0 unidades, se a gente for trabalhar com o quadro de valor lugar, certo? Vou pegar aqui meu lápis. Vamos dividir. Aqui eu tenho a dezena, dividir o número, né? E aqui eu tenho a unidade. Se eu tenho 10 para uma dezena, quanto que eu vou ter quando eu falo em meia dezena? Meia dezena. Quando a gente tem uma maçã, como que é uma maçã? É uma maçã inteira, né? Quando eu falo meia maçã, significa que eu cortei, que eu deixei na metade. Então, aqui, meia dezena não é meia maçã, mas é a metade da dezena. Vamos ver quanto que dá a metade? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A metade, para eu dividir e ficar a metade, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É aqui no meio que eu vou dividir. Então, eu vou separar. Quanto que vai ficar? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 5 para cá e vai ficar 5 para cá. Então, significa que meia dezena é a metade. É a metade de uma dezena. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Meia dezena, então, é igual a 5. E aí, se eu colocar no quadro valor lugar, como é que eu vou ter no quadro valor lugar o 5? Eu tenho alguma dezena? Não tenho. Eu tenho alguma unidade? Tenho, eu tenho 5 unidades. Então, eu vou colocar o 5 aqui na unidade. Porque eu não completei um grupo com 10, né? Eu tenho só 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Eu não tenho nada na dezena, eu não tenho nada aqui na frente do 5 para ele ser mais do que unidade, né? Ele não formou um grupo de dezena, certo? Então, dezena é da palavra 10. Já sabemos disso, então. Dezena é da palavra 10. Agora, vou colocar uma página nova e nós vamos falar sobre aquilo que vocês já estudaram também lá no primeiro, lá no segundo ano, que é a dúzia. O que é a dúzia? Quando eu era criança, a gente falava muito da dúzia por causa dos ovos. Uma dúzia de ovos. E aí, a minha mãe tinha uma caixinha que tinha um lugar para cada ovo. E cabia uma dúzia de ovos. Vocês têm a caixa de... Quando a mãe, o pai, alguém da família de vocês compra ovos, vem numa caixinha também? Às vezes vem numa caixinha, às vezes vem numa bandeja e às vezes vem numa caixinha menor. Eu já vi caixinha bem pequenininha de ovos agora, mas quando eu era criança, não. Quando eu era criança era bem comum vir numa bandeja não, desculpa, numa caixinha de ovos. E quanto é que tinha, quantos ovos tinham dentro de uma caixa de ovos? Uma dúzia. E uma dúzia é quanto?
Vou pegar aqui a cor amarela, só pra gente lembrar dos ovos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a dúzia são 12. E, gente, mas esses ovos que eu desenhei ficaram muito feios, não ficaram? Eu acho que tá muito estranho esses ovos. Então, pessoal, a dúzia são 12, pode ser 12 ovos, uma dúzia de bananas são 12 bananas, uma dúzia de lápis são 12 lápis, uma dúzia de flores são 12 flores, tudo que é uma dúzia são 12. Vamos registrar aqui, eu vou escrever o número 12. 12, uma dúzia são 12. Se a gente colocar no quadro valor lugar, deixa eu colocar aqui o quadro valor lugar, eu vou ter a dezena e vou ter a unidade. Como é que eu coloco aqui o número 12 no quadro valor lugar? O 2 significa 1, 2, certo? E o número 1 significa uma dezena. Se você pegar 1 mais 1 mais 1, forma 10, né? Ó, um grupo de 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu formei um grupo de 10, que é uma dezena. E sobraram 2. Sobraram 2 unidades, certo? Então, se eu tenho uma dezena e se eu tenho 2 unidades, ó, 2 unidades, uma dezena, eu tenho o número 12. Agora, nós vamos falar da meia dúzia. Ai, tem criança muito esperta nessa turma que já sabe que meia dúzia é a metade da dúzia, não é? Então, se eu tenho aqui uma dúzia, 1, 2, dá para ver esse clarinho? Dá, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu tenho 12 e eu vou separar na metade, então eu posso fazer assim, ó, um para cá, um para lá, 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 e aí fica um para cá e um para cá. Então, eu vou dividir aqui, ó. Quantos que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 desse lado e 6 desse lado. Então, eu tenho meia dúzia aqui, meia dúzia aqui. Aqui, ó, as bolinhas estão juntinhas. E aqui elas estão esparramadas, por isso que parece mais. Mas se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a mesma quantidade que desse lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aqui elas estão mais esparramadas, certo? Então, meia dúzia mais meia dúzia, metade mais a metade, dá 12, dá uma dúzia. Compreenderam isso? Relembraram? E como é que eu coloco a meia dúzia no quadro valor lugar? Então, aqui é dezena e aqui é unidade. O 6, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu consegui formar um grupo de 10? Não consegui. Então, eu vou colocar aqui no 6. Combinado, pessoal? E a dezena fica vazia, porque eu não tenho nenhum número aqui que formou, nenhum grupo que formou uma dezena, certo? Então, relembramos, dúzia é 12 e dezena é 10.
certo? Então, agora, lá no caderno de matemática, vocês podem recortar essa parte aqui, eu vou recortar, tá? Também. Vou recortar. Opa, fiz alguma coisa errada. Vou recortar essa parte aqui. Aí, eu já escrevi o meu cabeçalho. O que é para escrever no cabeçalho? Vou escrever aqui, tá, gente? Vamos relembrar. Quem quiser escrever de letra maiúscula, não tem problema. Pode ser. Vamos lá. O que a gente coloca no nosso cabeçalho mesmo? Escola Municipal Ecológica. Na linha de baixo, eu vou começar uma linha nova e vou escrever Toledo, 23 de fevereiro de 2021. Se você não conseguiu terminar de copiar o cabeçalho, não tem problema. Dá um pause no vídeo, termina um cabeçalho e depois você recorta e cola a sua atividade número 2, que está lá no projeto integrado. Mas se você falar assim, prof, mas eu não tenho essa atividade impressa, não tem problema, você pode copiar. Você vai colocar atividade 2, conforme estudamos, represente em desenhos. Aí, linha de baixo. Pula uma linha, ó, ficou um espaço em branco. Exemplo, meia dezena. Aí você pode desenhar 1, 2, 3, 4, 5 morangos. Porque a dezena, lembraram o que é a dezena? A dezena é 10. E quando eu falo em meia dezena, significa que é a metade de 10, né? Quando for aqui a letra A, agora é a sua vez de desenhar. Uma dezena. Então, dezena significa que é 10. Eu tenho uma dezena, então eu tenho 10. Você pode escolher outras coisas para desenhar, não precisa ser morango, tá? Pode ser... Ixi, dá para ser tanta coisa, né? O que eu poderia desenhar? Eu acho que se eu fizesse essa atividade, eu desenharia laranja. Então, pode desenhar 10 laranjas. Agora aqui, letra B, uma dúzia. Quanto que é uma dúzia mesmo? 12, né? E aí, você vai desenhar uma dúzia de quê? Quer desenhar uma dúzia de ovos? Desenhar uma dúzia de bananas? Uma dúzia de bolinhas? Você que sabe, tá? Agora aqui, letra C, meia dúzia. Então, a dúzia é 12, mas e a meia dúzia? É a metade de 12, né? Então, não esqueça, meia dúzia é a metade de 12. Escolhe lá o que você quer escolher para desenhar. Desenha bem caprichoso aqui também. Atenção para a pegadinha. Tchan, 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 tchan. Uma dezena é 10. Mas olha aqui a pegadinha. Mais 5 unidades. Então, você vai desenhar uma dezena e mais 5 unidades. E aí, você também escolhe. Você quer desenhar árvore, você quer desenhar flor, você quer desenhar passarinho, você escolhe o que você quer desenhar. Mas lembre-se, é uma dezena mais 5 unidades, tá bom? Pessoal, encaminhar a foto dessa atividade aqui para a professora até sexta-feira, até dia 26, tá? Manda no WhatsApp da prof essa atividade, que a prof vai no dia 26 pegar todas as atividades que vocês fizeram e vai conferir, tá bom? Que mais? Eu já estou preparando as atividades novas de vocês da próxima semana
eu e as outras professoras do terceiro ano, acho que vocês vão amar atividades, porque elas estão ficando bem legais. E não esqueçam também de fazer as outras atividades, ó. Tem atividade de arte, tem atividade de educação física, tem atividade de ensino religioso, tem atividade de tecnologias educacionais. E sempre no final de cada atividade, fala assim, retorno das atividades. Se tem que mandar foto, tá escrito ali, tá, pessoal? Se tem que mandar áudio, se não precisa mandar nada, tá sempre escrito no final das atividades. Combinado? Um beijo para vocês. Eu espero que vocês estejam bem. A prof agora vai fazer uma atividade, preparar uma atividade para a semana que vem. Um beijo para todos. Treinar a leitura, hein, moçada? Treinar a leitura, treinar um nome com letra maiúscula, treinar a letra cursiva. Quem está treinando tabuada, parabéns. E um beijão. Até mais. Até a próxima aula.